Agora deixa eu comentar com você sobre aquilo que a gente está falando ao longo desses dias. Deus colocou no coração do pastor Hélio a gente falar sobre a influência do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo é uma pessoa, né? É uma pessoa da Trindade. E essa pessoa da Trindade, ela tem atribuições muito claras na palavra de Deus. É muito legal isso, quando você vê instruções claras na palavra de Deus, muito claras. Então, Jesus vinha dizendo, né? Olha, eu vou embora e eu vou mandar um outro, um consolador. Ele já começou falando, ele é um consolador. Ele está entre vocês e ele estará em vocês, dentro de vocês. Então o Espírito Santo está dentro de nós. A gente já sabe que ele está dentro de nós e que ele é um consolador, né? Jesus falou o seguinte também: ele vai ensinar vocês todas as coisas. Ou seja, ele é um professor. Ele nos ensina. Quantos de nós, né, não tínhamos um professor, um pai, uma pessoa próxima para nos ensinar algumas coisas, né? E a gente aprendeu com o Espírito Santo. Já aconteceu isso contigo? De você estar ali, Deus te ensinar uma coisa, poxa, isso não é legal, isso é legal, né? E você começar a ouvir de Deus uma instrução que de repente teu pai não deu, que de repente um professor não deu, e aquela instrução que Deus foi te ensinando como lidar com as coisas, não é verdade? Você teve isso ou não teve? Eu tive isso muito, muito. Eu lembro que quando eu casei, eu falei para Raquel, a gente falava, eu e Raquel, né, falava assim, eu não sei nem como é que é esse negócio de casar, eu não tenho um exemplo, não sei como é que é esse negócio de ser marido, como é que é isso, né? Mas Deus foi nos ensinando, né, todas as coisas, e lá se vão 27 anos, graças a Deus. Estou aprendendo ainda, mas vou chegar lá. De vez em quando ela não acha que eu estou aprendendo não, sabe? Sabe como é que é? De vez em quando ela acha que eu esqueci, mas eu vou lembrando. Aí o Espírito Santo também tem uma outra atribuição, é nos lembrar ele vai vos lembrar de todas as coisas, né? Então o Espírito Santo vai me lembrar, tá, filho? De guardar as coisas, né? De não deixar as coisas no banheiro, não deixar a roupa no chão, né? Vai lembrando a toalha e tudo mais. Então ele vai nos lembrar. Então ele tem algumas atribuições. Essa pessoa, esse ser, né? Ele fala que ele nos dirigiria também. A palavra de Deus diz que outra atribuição dele é dirigir a gente. Então, assim, o Espírito Santo tem várias atribuições. E eu estava falando com você que a necessidade do ser humano, a necessidade número 1 do ser humano é ser cheio do Espírito Santo. O que eu e você precisamos na vida é ser cheios do Espírito Santo. Porque ele tem instruções claras. E você acha que Deus deixa de cumprir as instruções que ele tem para ele mesmo? Ele faz tudo. Ele faz tudo, ele nos ensina, ele nos instrui, ele nos dirige, ele cuida, ele consola, ele conforta. Tudo vem dele. Tudo é para ele. E a necessidade número 1 do ser humano é ser cheio desse Espírito. Aí eu falei com você por que o ser humano precisava ser cheio do Espírito Santo. Diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu li esse versículo com você. E por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Aí primeiro eu falei para você, porque ele reforça a nossa identidade. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso interior, dizendo, você é filho. E mais do que isso, você é filho amado do Pai. Porque faz toda a diferença. Jesus, você sabe dessa história? Né? Alguém já falou isso para você? Se não falou, vou falar agora. Jesus foi batizado, aí uma pomba apareceu lá, aí foi uma voz do céu. Esse é o meu filho em quem me comprazo. Foi isso que falou? Não. Foi esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Olha que coisa interessante. E aí a Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Foi levado ao deserto. Quando chegou no deserto, ele foi tentado. E tentado, olha que coisa interessante. O diabo falou assim, se você é filho de Deus, faz isso ou faz aquilo.
E ele deu as respostas que ele tinha que dar. Olha que detalhe. O diabo falou, se você é filho de Deus, ele poderia querer provar que era filho de Deus. Mas ele não precisava provar, porque ele tinha uma convicção da identidade dele, ele sabia quem era. Eu não sou um filho de Deus, eu sou um filho amado de Deus. E se eu e você sabemos essa identidade, né, nós não seremos enganados. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Espírito Santo nos ajuda a entender quem somos. E se sabemos quem somos, dificilmente seremos enganados. Então, esse é o Espírito que nos auxilia, que nos conforta e que reforça a minha identidade, a tua identidade de filho amado, filha amada de Deus. E como é que a gente sabe que é amado e que é amada? Como é que a gente sabe? Porque Deus provou o seu amor mandando o seu filho morrer por mim e por você. E eu não sei contigo, mas Deus me cercou, me escolheu e ficou me cercando assim, ei, me chamando, quero você, eu quero você. Não foi contigo assim também, não? Eu tenho algumas histórias na minha vida que dizem assim, rapaz, só pode ser Deus me cercando, me organizando, para chegar lá com 16 anos eu levantar minhas mãos e falar, eu te recebo, Senhor, na minha vida, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tenho certeza que você também tem essas histórias. Ou seja, e Deus fala isso, a palavra de Deus fala isso. Não foram vocês quem me escolheram, mas fui eu quem escolhi vocês. Que amor maravilhoso, mais maravilhoso do que esse? Ou seja, você é filho, e você é filho e filha amados de Deus. Essa é a nossa identidade. O Espírito Santo é quem faz conosco. É Ele quem levanta isso no nosso coração. E se Ele levanta isso no meu coração, eu não vou ser enganado. Eu dificilmente serei enganado. Então, olha que legal, né? Ele reforçar essa nossa identidade. Depois eu disse que Ele traz para a gente sabedoria. Quem precisa de sabedoria aí para viver aí? Eu preciso muita. Toda hora, todo dia. Né? Recebemos estímulos, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Todo dia, a gente precisa ter sabedoria para lidar com esses estímulos. E o que eu quero falar hoje é sobre isso. Eu só estou dando uma revisão aqui para todo mundo ficar na mesma página. E aí todo mundo na mesma página, a gente parte a partir daí, tá bom? Pois naquela hora, o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Olha, Jesus falando. Sabedoria. Você não tem que toda hora, todo dia, dar uma resposta com sabedoria? Eu tenho que fazer isso, às vezes no meu trabalho. Quantas vezes no meu trabalho tem que tomar uma decisão, e aquele aperto, e é agora. Ah, é agora? Então, peraí que eu vou tomar um cafezinho. Tem que ser agora? Tem que ser agora. Então, deixa eu ir ao banheiro fazer um xixizinho. Né? Vou lá. Mas, peraí, não tem que ser agora. Calma. Vou lá. Aí você vai como Jesus fez escrevendo lá, né? Como Jesus deve ter feito, né? Escrevendo lá, né? Senhor, me ajuda, me dá uma direção aqui agora, né? Vai lá, vai ao banheiro, alivia a tensão, né? Toma uma água, passa na copa, toma uma aguinha, né? Quando você volta com a resposta no teu coração, com a resposta na tua mente, para dar uma resposta com sabedoria. Acontece contigo ou não? Comigo acontece isso aí. Né? De precisar ter sabedoria. E ele diz assim, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que vocês devem dizer. Sabedoria. O que mais precisamos nessa vida atualmente é saber responder aos estímulos que recebemos com a sabedoria de Deus. Saúde. Uma terceira coisa que eu falei, saúde. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. É isso, saúde. Eu e você temos saúde porque o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, ele vivifica o nosso corpo mortal. Não é bom saber disso? É muito bom saber disso. Essa é outra versão, né? Aquele que ressuscitou... não, é a mesma versão. Saúde. Pelo Espírito Santo, temos não só cura divina, mas temos saúde plena. Pastor, tem diferença? Tem diferença. Entre cura divina e saúde plena, tem diferença. Tem muito tempo que eu não fico doente. Eu nem lembro quando foi.
Isso é saúde plena. Não vem ataque? Vem ataque. Mas você põe o escudão da fé lá, vamos embora e empurra para frente. Entende? Isso é uma coisa. Outra coisa é realmente vem um ataque, apareceu uma enfermidade e Deus traz a cura. Uma cura divina sobre o seu corpo, para o seu corpo, para o meu corpo. Está claro isso, gente? Então Ele não traz só cura divina, mas Ele traz saúde plena para a gente ir até o final com saúde, com um corpo forte, fortalecido no nosso corpo. Isso é uma promessa. Vamos embora nisso. Eu quero falar sobre isso hoje, já já. E Ele traz equilíbrio. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e uma mente equilibrada. Uma mente equilibrada. Hoje estamos precisando tanto de mente equilibrada, né? As pessoas estão sofrendo tanto. Eu fui trabalhar num lugar recentemente, que muita gente precisando de cura nessa área, sabe, da mente, de uma renovação da mentalidade. Tive a oportunidade de falar com alguns sobre isso, não todos, mas esse Espírito Santo, ele traz isso aí, Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas o espírito que Ele tem nos dado é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Mente equilibrada, de moderação. Quando somos cheios do Espírito Santo, podemos ter uma mente equilibrada em suas emoções. É isso que ele proporciona para a gente, uma mente equilibrada. Você tem uma mente equilibrada? Uma mente de Cristo. Não quer dizer que nós não tenhamos ataque. Nós somos atacados. Mas Ele vai e equilibra esse negócio. O Espírito Santo em nós, em alta, Ele equilibra as nossas emoções. E aí por isso, eu falei aqui de 4 itens aqui, que eu e você precisamos ter o Espírito Santo em alta, ou seja, ser cheios do Espírito Santo. Ser influenciado por esse Espírito. É essa influência que eu e você precisamos. Ora, se esse Espírito, que eu tenho direito a Ele, se Ele me traz saúde, se Ele me traz equilíbrio, se Ele me traz identidade, eu não preciso estar cheio dEle? Eu e você precisamos nos encher dEle por isso, porque Ele nos traz tudo isso aí. Promessa de Deus, e vou te falar, mais do que promessa, é a prática do dia a dia. É a nossa prática. É o que acontece conosco. Quando a gente, eu tenho certeza que contigo acontece isso. Você está agitado, comigo acontece isso. Está agitado, estou angustiado, alguma pressão, né, de trabalho, ou de família, ou qualquer financeira. Aí você entra num ambiente de louvor a Deus. Aí você começa a louvar a Deus, começa a adorar a Deus, começa a cantar para Ele, elogiar Ele. Eu duvido se você não é renovado. É ou não é? Eu sou renovado, a gente é renovado. O nosso espírito reconhece aquilo para o que fomos criados. E você sai renovado, com as suas emoções equilibradas. Eu e você. Por quê? Porque esse é o espírito que equilibra. É o espírito de moderação. É o espírito de equilíbrio. E graças a Deus por isso. Você pode louvar a Deus por isso? Né? Onde nós, alguns de nós poderia estar se não estivesse sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe esse copo, a gente já falou sobre isso, né? Esse copo aqui, né? Bebi um pouco d'água, ficou acima da metade aqui. Mas quanto mais cheio eu tiver desse Espírito, mais essa percepção fica clara em mim. Percepção de equilíbrio, percepção da saúde que Deus nos dá, percepção de tudo isso que nós estamos falando aqui. E eu e você, o que precisamos buscar? Eu e você precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Porque é isso que vai fazer a diferença. Olha o que diz Gálatas 5:22, é uma passagem que você já conhece, mas na NVB. Olha que maravilhoso. Mas quando o Espírito Santo controlar as vossas vidas, Ele produzirá em nós essa espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha
Olha que versão maravilhosa, dizendo que Ele produzirá em nós esse fruto. Que é aquela, você conhece ela assim, né? Mas o Espírito de Deus, é uma outra versão, NVB também. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Então, é uma ação do Espírito Santo produzir em nós tudo isso que nós queremos produzir. Ou você não quer produzir isso? Quem quer produzir isso? Eu quero produzir isso. É uma ação dele produzir isso. Mas tu já viu uma terra assim, sufocada, né? A Bíblia fala sobre isso, né? De um lugar, você vai e planta uma árvore. Uma planta lá. Aí você bota num vasinho pequenininho. Bota num vasinho pequenininho, ela fica sufocada ali, ela não consegue crescer, porque ela não consegue criar raízes grandes, não é verdade? A mesma coisa do Espírito Santo. Se a gente não der vazão para ele, se a gente não fizer ele crescer dentro de nós, o que acontece? Ele fica ali, paradinho, caladinho, pequenininho, e não pode produzir esses frutos em nós. Esse fruto em nós, perdão. Está claro isso, gente? Então, eu e você precisamos deixar ele crescer, ele encher o nosso interior, ou seja, dar uma terra maior para ele, né? Oportunidade maior para ele, para que ele possa produzir esse fruto que eu e você queremos que ele produza. A gente fica se esforçando para produzir fruto, quando essa ação é uma ação do Espírito Santo em nós. Essa é a ação do Espírito Santo. Então, pastor, eu quero ter amor pelas pessoas, eu quero ter alegria, viver uma vida alegre, não quero mais ficar carrancudo, pastor, eu queria ter paz, eu não tenho paz, pastor, eu queria ter paciência. Vamos dar espaço, terra, para o Espírito Santo crescer em nós, e ele crescendo em nós, ele produzirá esse fruto em nós, em mim e em você. É assim que funciona. A gente fica invertendo as coisas, né? Eu fico fazendo força para dar fruto. Jesus falou que nós somos os ramos da videira, né? Somos os ramos da árvore. Eu nunca vi uma mangueira fazendo força para dar manga. Fazendo força. Já viu alguma mangueira fazendo força? Não. Ela só está ligada. Os ramos estão ligados lá no caule. Uma raiz profunda, deixa crescer, terreno fértil para ela crescer, pronto, produz o fruto. Automaticamente produz o fruto. E eu e você, se a gente quer produzir os frutos corretos, os frutos que a gente quer produzir, vamos dar terra para o Espírito Santo. Ou seja, enchei-vos do Espírito Santo. Dá crescimento para essa raiz. Deixar ele tomar conta, sabe? É uma raiz de mangueira. Maravilhosa é aquela raiz de amendoeira. Ela vai se ramificando, levantando cimento, levantando tudo, né? Tem que fazer isso com o Espírito Santo. Deixa ele levantar os cimentos, essas coisas que estão aí encruadas aí, tudo, né? Deixa ele tirar, quebrar tudo, né? Para quê? Para que a gente possa produzir os frutos. Produzir o fruto do Espírito Santo. Está claro isso, gente? Aí aquela passagem. E aí eu estava pensando essa semana, é daqui que eu quero partir com você. Até agora eu estava fazendo um review com você, mas eu estava pensando essa semana sobre esse assunto, né? E Deus tem falado comigo sobre isso. O que tem nos impedido de fazer com que a gente dê terreno para o Espírito Santo produzir frutos? Normalmente, hoje em dia, né, tem uma força muito grande, que é a força dos sentimentos. O sentimento é o primeiro a se manifestar diante das pressões das circunstâncias. A gente tem recebido muitos estímulos, todo dia nós somos estimulados, recebemos estímulos, e aí o que faz a diferença na minha e na tua vida? É como eu reajo a esses estímulos. Está comigo nisso? A gente recebe estímulos toda hora. E como eu reajo a esse estímulo é que faz a diferença na minha vida. E uma das coisas, estou delimitando, né? Tem algumas coisas, mas o que
eu quero delimitar hoje, essa noite, para a gente poder terminar rápido e você poder ser abençoado com a palavra que Deus tem colocado no meu coração, é que os sentimentos têm sido uma barreira, tem sido algo que tem impedido da gente dar vazão, deixar o Espírito Santo crescer em nós, Deus crescer em nós, ser formado em nós. Por quê? Porque eu recebo um monte de estímulo, esses estímulos que eu recebo, eles são de naturezas diversas, e eu queria comentar um pouco desses estímulos, para que você possa identificar isso, e a gente já possa, sabe, amanhã, hoje, a gente já começar a deixar essas coisas de lado, né? Estímulos que a gente tem que ter recebido. Eu falo de estímulos, de repente você pensa em pecado, por exemplo, né? Pecado, para pecar, coisas que Deus não programou para você, Deus não planejou para você, para mim, são estímulos que a gente recebe, para a gente poder... Mas tem outros estímulos, que não são pecado, mas que nos tira dessa posição da nossa identidade. Tipo, medo. Eu sou estimulado a andar com medo. Eu e você. Eu sou estimulado a não acreditar plenamente nessa palavra. Não confiar plenamente nessa palavra. São estímulos que a gente vai recebendo. Eu sou estimulado a andar ansioso o tempo todo. E aí, quando eu ando ansioso o tempo todo, eu começo a criar algumas atitudes, comportamentos que podem me prejudicar. Que às vezes a gente recebe uns gatilhos, uns estímulos, que a gente vai entrando por alguns caminhos, e nesses caminhos, que a gente até pensa que são caminhos bons, são caminhos de morte. Tem algumas coisas que a gente foi fazendo ao longo de um tempo e que a gente passou do ponto. Passou do ponto. Eu posso citar algumas coisas aqui, não vou citar, mas você pode pensar sobre isso. Coisas que a gente foi passando do ponto. Eu vou citar sim. A gente recebeu um monte de informação para cuidar do nosso corpo e a gente não cuidou. Não cuidou. E a gente passou um pouco do ponto. A gente cultivou alguns hábitos na nossa vida, de ver algumas coisas, de assistir algumas coisas, que a gente passou um pouco do ponto. E muitas vezes, sabe o que foi isso? Foi para aliviar ansiedade. Só para responder a estímulos que a gente foi recebendo. Criou-se vícios, criou-se hábitos, criou-se coisas que são muito difíceis da gente sair. Muito difíceis. Mas hoje eu quero te convidar a dar um passo para trás agora e a gente recomeçar algumas coisas. É isso que a gente vai fazer hoje, com o Espírito Santo. A gente vai dar passos para trás agora e a gente vai começar de novo em várias coisas que a gente passou do ponto. É isso que eu quero te convidar hoje. Para a gente voltar e recomeçar. Esse é o meu convite hoje para você. Você sabe o que é. Eu sei o que é comigo, da minha vida. E eu já estou tomando as minhas atitudes. Porque senão, a gente vai por um caminho, e esse caminho não tem volta, em algum momento. Tive uma experiência há 2 semanas atrás, de uma pessoa que trabalha comigo, e que chegou com dor no peito. A gente falou, vai procurar um médico, né? Porque está com dor no peito, né? Estranho, né? Foi lá, o médico falou assim, simples, você está infartando agora. Chegou lá, né? Um pouco mais de 60 anos. Quando foi ver, as veias do coração todas entupidas. 90% de entupimento. Falou, que bom que você chegou aqui, porque você poderia nem chegar, né? O médico falando. Né?
E é histórico. Come muita gordura, fuma muito. E a gente fala, não fuma, para de fumar, para de fumar. E fuma há 40 anos. Né? É histórico, né? E aí teve que fazer as intervenções lá, agora está se recuperando lá. Tentando se recuperar, graças a Deus, né? Mas sabe o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Assim, que tem coisas que não são pecado, mas que a gente passou do ponto. Eu e você passamos do ponto. E eu quero chamar a tua atenção para a gente dar uns passos para trás e a gente recomeçar. Eu e você. Porque se a gente não recomeçar, talvez seja tarde demais. Estou falando dessa questão do corpo, estou falando dessa questão de alguns hábitos, algumas coisas que eu e você precisamos tomar atitudes claras. Que vai acontecendo, a gente vai fazendo, quando vê, está no meio de uma coisa enrolada, a vida está enrolada, né? A vida está... E a gente está reclamando de Deus, a gente está reclamando das pessoas, mas coisas que nós mesmos passamos do ponto. E os sentimentos não podem nos guiar, gente. Eu já falei isso com você, a gente já tem conversado sobre isso há algum tempo. Os sentimentos não podem nos guiar. Existe uma tendência natural a nos entregarmos ao que estamos sentindo. É natural, mas o espiritual, do Espírito Santo, é a gente não se entregar ao que está sentindo, e a gente se fortalecer, né? E tirar o medo, tirar toda essa questão que eu estou falando aqui, é a gente tirar e recomeçar, porque Deus é um Deus de recomeços. Quantos recomeçaram com Deus e foram bem-sucedidos? Eu e você, o que nós não podemos fazer é desistir. Não, desistir. Não, eu sou assim mesmo e pronto. Não. Levanta essa bola aí. Levanta, o Espírito Santo está dentro de você para dizer, não. Vamos caminhar. Vamos continuar. É assim que faz. Se eu confio mais no que vejo, sinto ou ouço, não poderei permitir que o Espírito Santo funcione na minha vida. Se eu confiar nas coisas que eu vejo, eu quero falar uma coisa para você. Você guarde essa frase. Se eu tiver que duvidar de alguma coisa, eu duvido dos meus sentimentos, não da palavra de Deus. Está claro isso, gente? Eu e você, se a gente tiver que duvidar de alguma coisa, vamos duvidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, não da palavra de Deus, que é a verdade. É a verdade. Ontem eu estava lendo Provérbios junto com meu filho lá. Quanta verdade. Quanta verdade. Encheu meu coração. Hoje eu estava lendo, estava indo para o trabalho, fui ler de novo o capítulo 14 de Provérbios. Quanta verdade encheu no meu coração ali. Então, se eu e você tivermos que duvidar de alguma coisa, vamos duvidar dos sentimentos, dos pensamentos, e não da palavra de Deus. Está comigo nisso aí? Isso aí. Estratégia do engano. Olhos nos sentimentos, Espírito Santo em baixa. Porque eu preciso escolher quem é que vai me influenciar. Quem é meu influencer? Quem é teu influencer? Quem é teu influencer preferido? Eu e você precisamos... É lógico que a gente pode ter, né? Uma pessoa que você admira, né? A gente admira, a gente vê lá, a gente ouve o cara, tal, legal, a menina lá. Beleza. Mas quem tem que ser o nosso principal influencer? Espírito Santo. Ele precisa ser o meu influenciador. É Ele que vai me fazer crescer. É Ele que me traz identidade. É Ele que me traz saúde. É Ele que me traz equilíbrio. Então é Ele que tem que ser o meu principal influencer. O teu também. Está comigo nisso aí? É isso aí. Aí nessa onda aí eu botei uma frase que eu gosto de botar sempre, gosto de falar com você sempre, que toda tarefa é subordinada ao propósito. Você já ouviu essa frase? Minha mulher já ouviu várias vezes, milhares de vezes. Toda tarefa é subordinada ao propósito. Se eu tenho um propósito, se eu tenho uma direção, se eu tenho algo que eu quero atingir, quero alcançar, a minha tarefa do dia a dia não pode brigar com isso. Está claro isso para você? É óbvio. Mas o óbvio tem que ser dito também, né? Se eu, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço, que é assim, ó,
Eu quero emagrecer. Mas aí, hoje, é cachorro quente. Aí eu falo assim, poxa, tem um tempão que eu não como cachorro quente. Aí, né, eu mereço é o pior, né, de todas, né? É a pior de todas. Tem um tempão que eu não como cachorro quente. Ok. Amanhã é pizza. Poxa, mas tem um tempão que eu não como pizza, né? No outro dia, feijoada. Cara, ó, tem meses que eu não como feijoada. Tá claro isso, gente? Como a gente vai se enrolando? A gente vai se sabotando, né? Tem uma palavra muito famosa aí. A gente vai se enrolando nessa história. Vai se enrolando. Aí passou um tempão e não deu resultado. Por quê? Porque a tarefa, ela não estava subordinada ao propósito. Está claro isso? Se eu quero ter segurança, se eu quero ter a minha identidade fortalecida, se eu quero ter saúde, se eu quero uma mente equilibrada, eu vou buscar o Espírito Santo. A minha tarefa precisa ser subordinada ao propósito. Eu não posso querer ter mais de Deus. Senhor, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, mas eu não vou ler a palavra que Ele está dizendo, eu não vou ter um relacionamento com Ele. A tarefa não está subordinada ao propósito. Ou então, o propósito não é esse. Desculpa apertar esse parafuso aí. Desculpa apertar esse parafuso. A tarefa não está subordinada ao propósito, ou de repente o propósito não é esse. Não está claro ainda o propósito. Se eu quero andar conhecendo mais a Deus, eu preciso buscar a Deus. Porque Ele diz o seguinte: se vocês me buscarem de coração, vocês vão me encontrar. Não disse isso? Não é uma questão de Deus ou não, sabe? Ah, não, eu quero mais de Deus e Deus não está se revelando para mim. Nunca foi isso. Concorda comigo? Todas as vezes que eu busquei a Deus, eu encontrei. E as vezes que eu não busquei, eu não encontrei. A tarefa, ela precisa estar subordinada ao propósito. Desculpa dar esse aperto no parafuso, mas é porque o Espírito Santo ele nos chama para isso também, gente. Ele quer que você viva 120 anos, 200 anos. 200 anos não, mas Ele quer que você viva muito para fazer a obra dEle. Mas viva com qualidade, viva cheio do Espírito Santo, para que você possa abençoar outras pessoas que estão ao seu lado. É isso que Ele quer para a gente. Não é isso que Ele quer para a gente? A gente esquecer das coisas que para trás ficam e caminhar para frente. É isso que Ele quer, para mim e para você. E eu e você, nesse momento, estou convidando você a fazer isso. Dar um passo, os 2, 3 passos para trás, vou começar de novo. É isso que a gente vai fazer hoje. O Espírito Santo nos dá estratégias para o cotidiano. Porque talvez você possa estar pensando assim, tá, mas eu não sei nem por onde começar. Porque às vezes acontece isso, tá, eu quero, mas eu não sei nem por onde começar. Por onde eu vou começar? O Espírito Santo nos dá estratégia. Vou dar um exemplo de estratégia do Espírito Santo, que é maravilhoso. Você conhece essa passagem, está lá em Gênesis 26, eu não vou parar para ler com você, para não levar muito tempo, mas você conhece muito bem. Isaac, ele estava lá na terra dele, e a Bíblia diz que teve uma fome, teve uma crise muito grande. Uma crise horrorosa, uma fome maior ainda do que a que já tinha havido antes. Ou seja, a economia estava ruim, não tinha grana, não tinha salário, não tinha fome, seca. E aí ele pensou em ir para o Egito. E aí Deus falou com ele, não, fica na terra que eu te falar, que ali eu vou te abençoar. Deus falou ou não falou? O que ele fez? Ficou na terra que Deus falou para ele ficar. E a Bíblia diz que ele cavou um poço ali, saiu água. Entulharam um poço, ele cavou o poço ali, saiu água. Entulharam os poços. Ele cavava o poço ali e saía água.
Hoje, você e eu sabemos que existe um negócio chamado lençóis freáticos, né? Que são as águas que passam por baixo do deserto. Mas não tinha estudo geológico, não. Isaac não tinha estudo geológico, não. Era estratégia de Deus. Ou seja, ainda que você não saiba por onde começar, Deus vai te dar a estratégia. Ele vai te mostrar, você vai conversar com um amigo, o amigo vai falar assim, não, eu fiz assim e deu certo. Você vai ao médico, o médico, ó, vamos por esse tratamento aqui e vai dar certo. Ó, vai encontrar um caminho. Deus vai te dar. Você já deve ter acontecido contigo, já aconteceu comigo. A criança está resfriada, está com a gripe, está com virose, está, né, naquele jeito. Aí você fica, e agora, como é que eu faço? E tal, e não sei, e tal. Aí você leva num lugar, pede a Deus, ora a Deus, leva no lugar, aí você encontra um médico que cuida disso especificamente, né? E o cara já dá o remédio certo, e aí, já aconteceu isso contigo? Já aconteceu comigo, já. Aconteceu comigo essa semana, uma coisa muito legal. A gente está fazendo esse negócio da corrida, né? E aí, em cima da hora, pediram um documento a mais que a gente não tinha. E agora? No ano passado não pediram, os 3 anos anteriores não pediram. Quando eu fui entregar a documentação, o rapaz falou que não precisava. Mas na hora de eu pegar a autorização, precisa. Só te entrego se você me entregar esse documento. E agora? Como é que eu faço? Senhor, me ajuda. Não sei o que fazer, né? Vai demorar e tal. Rapaz, eu estava assim, estava conversando com a menina, com a recepcionista ali, né? Chegou a pessoa que assina o negócio, passou do lado. Veio apertando a mão de todo mundo. E aí, tudo bom? Tudo bom? Bom dia, bom dia, bom dia. Aí, parou do meu lado, apertou minha mão e falou assim, está precisando de alguma coisa? Eu falei, tô. Desse jeito. Tô. Aconteceu isso aqui, eu falei que quando eu vim entregar, não exigiram o documento, tal. E agora estão exigindo. Ele realmente mudou, a lei mudou e a gente vai precisar desse documento. Mas faz o seguinte, dá a entrada de novo, faz a inscrição de novo no site. Eu já vou esperar aqui, eu já pego, já dou para lá para liberar, porque não ia ter prazo suficiente para ter a corrida, né? Eu já espero, você faz no site, eu espero, pego e levo lá para aprovar e você vai providenciar o documento. Se o documento sair até depois de amanhã, você traz aqui, que aí eu te dou a autorização. Pronto, né? E assim aconteceu, deu tudo certo, né? Vai sair amanhã, graças a Deus. Sexta-feira, em diante. Entende isso, gente? Sim. Coisa que ele não passa ali. Eu estava ali, ele é o capitão lá do quartel lá, desceu, apertou a mão de um, e ele falou para mim, está precisando de alguma coisa? Tô. Olha só que legal, né? Então, assim, Deus, Ele te dá estratégia. E eu não ia lá para resolver isso. Estava resolvendo por telefone, tentando resolver. Eu falei, eu vou lá, pessoalmente. Olha, essa é uma estratégia que Deus me deu, que às vezes você não pensa por quê, né? Você vai e faz. Cheguei lá, quando cheguei, aconteceu esse negócio. Eu não ia lá. Entende isso, gente? É assim que vai acontecer com você também. Como é que eu vou fazer para cuidar disso, para cuidar daquilo? Como eu vou fazer? Eu não sei, mas o Espírito Santo vai me ajudar, vai me dirigir para cuidar disso, e vai mostrar a estratégia, e vai mostrar o melhor jeito, a forma de fazer. Eu não tenho tempo, mas vai acontecer alguma coisa aqui, e eu vou conseguir fazer no tempo certo. Está claro isso, gente? Eu quero te convidar a ficar de pé. Esse é o Espírito Santo. Ele tem atribuições muito claras sobre mim e sobre você. E o que eu quero te convidar é isso, hoje. Já te convidei, já falei 3 vezes, eu vou falar de novo. Hoje, você vai dar um passo para trás, uns passos para trás. Eu não sei em quê, mas você sabe em quê. Esse passo para trás é um passo dizendo assim, Senhor, eu não sei, mas Tu sabes qual é o caminho. Quando Deus colocou isso no meu coração, eu pensei em algumas coisas aqui, comigo mesmo, e dei os meus passos para trás também, dizendo, Senhor, me ajuda,
Eu não sei como fazer, mas me dá estratégia. Deus vai te dar estratégia, mas você e eu vamos ter que ter coragem. A mesma coragem que eu tenho para usar essa camisa. É muita coragem. Você vai ter que ter coragem para enfrentar os desafios. E o maior desafio, você sabe onde está o maior desafio, né? Quem é o maior desafio, você sabe quem é, né? Aqui, ó. O maior desafio para mim sou eu mesmo. Da gente manter aquilo que a gente decidiu. E quando a gente mantém aquilo que decidiu, Deus pode abençoar. A gente está dando terreno para o Espírito Santo produzir frutos em nós. Essa é a nossa... Eu e você precisamos decidir isso. Eu espero que você tenha decidido isso hoje.